Olá, mais uma boa tarde a todos que estão vinculados aí pelo canal do Instituto Kardecista da Bahia. Estamos dando início a mais um momento de doutrinárias. Na tarde de hoje, o nosso convidado, Flávio Nery de Azevedo. Boa tarde, Flávio, seja bem-vindo. Flávio Nery de Azevedo. Boa tarde. Tudo bom, professor Edivaldo? Como é que vai? Tudo bem, e você, como está? Estou bem, graças a Deus. Ok, um prazer tê-lo aqui conosco. Também. Certo. Mais uma vez aqui conosco no nosso canal virtual, para o momento de preleção doutrinária. O tema de hoje será tratado sobre a gênese espiritual. Então, boa tarde também a todos os internautas que estão se fazendo presentes aí, através do canal do Instituto Kardecista. Nesse momento, o convite é para o nosso momento de prece. Como sempre, vinculamos o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas vibrações, com o plano espiritual maior para que sejamos proveitosos na tarde de hoje, como sempre acontece conosco. Então, você onde está que se encontre nesse momento, que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre e amado irmão, Jesus de Nazaré, para que através desse pensamento e desse convite, os irmãos espirituais que dirigem a nossa casa, aqueles que trabalham no movimento espírita, os companheiros espirituais do nosso convidado na tarde, Flávio Nery, possamos todos unidos no mesmo propósito nesta tarde das reflexões doutrinárias que nos esclarecem e nos auxiliam em nossa convivência sadia e saudável para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Que possamos dizer em pensamento, Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez vinculados à tua doutrina, através da codificação do Espiritismo, a mensagem do cristianismo redivivo para todos os tempos. Te agradecendo por mais esta oportunidade, rogando as tuas vibrações de amor e paz para a equipe espiritual que trabalha conosco na divulgação da mensagem espírita, particularmente aos mentores do Instituto Kardecista da Bahia, que possam envolver o nosso irmão Flávio Nery em vibrações de paz, de harmonia e equilíbrio para as reflexões da tarde de hoje. E todos nós que estamos sintonizados através da tecnologia, mas as maiores da tecnologia é o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso querer de estarmos aqui vinculados neste momento. Que a sua doce e suave paz nos envolva a todos, agora e por todos sempre. Então, estamos nós aqui mais uma vez, dando continuidade a esse trabalho. Pedir a Flávio Nery que fale um pouco do seu trabalho de divulgação doutrinária no movimento espírita, a casa onde você está vinculado nos seus trabalhos. Professor Edivaldo, então hoje eu tenho tido uma experiência que é, primeiro, de agradecer o convite do Instituto Kardecista, daquele o qual eu não fiz parte ainda presencialmente, mas sei que daí muitas pessoas que hoje têm uma amizade,
partiram, como Edmilson e Noêmia, como o próprio Adenauer Novaes, e outras pessoas, como o Dr. Ildefonso, que também participava aí de convites frequentes que o Instituto Kardecista fazia. E hoje eu milito, na verdade, dentro da Federação Espírita do Estado da Bahia, no grupo de autodescobrimento com a Eleonora Peixinho, que eu faço parte há 22 anos. Então, todas as segundas-feiras, de 6 às 19h30, nós estamos nesse grupo de meditação e autodescobrimento, e que, posteriormente, às 20 horas, a gente entra no Encontro com a Sabedoria Universal, que no período de pandemia, né, tem sido feito pelas lives de comunicação da FEEB. Então, eu estou na Federação Espírita do Estado da Bahia há 21 anos também, lá com André Luiz Peixinho e Eleonora, é onde eu me instalo hoje como base virtual, mas rogando a Deus que comece logo a presença do contato com os confrades. E estou hoje sendo também colaborador da Fundação La Harmonia, do Centro Espírita Harmonia, lá na Universidade Livre do Espírito, que é a ULI, que eu estou no ciclo 10, terminando agora dia 17, e eu fiz parte da Central de Capacitação de Expositores Espíritas daquele centro, então eu faço parte do grupo de expositores espíritas do Centro Espírita Harmonia. Então é essa a minha vinculação hoje. Ok, é bom saber, é bom conhecer, né? Muito bom. Isso aí está ajudando a fazer o movimento espírita na Bahia, no Brasil e no mundo, como proposta de Jesus para a renovação da humanidade. Então, é com carinho que a família Icabele recebe aqui nesse instante para o desenvolvimento da sua tarefa nesta tarde. Então, dou-lhe a palavra nesse instante, um bom trabalho, que Jesus lhe abençoe e lhe inspire. Estamos Até aqui 13h50, não é isso? Até 3h50. 13h50. Então, tem 45 minutos. Então, vamos lá. Estarei aqui acompanhando e tá entrarei em momento próprio para a nossa conversação. Bom trabalho, tá bom, meu querido. Obrigado. Então, pessoal, eu fico aqui feliz, mais uma vez, e agradecido, né? Aqui o pessoal do meu Instagram que tem entrado, minha tia Ivone, Glailma, outras pessoas que eu não consigo enxergar, porque é muito pequenininho ali, né? E eu estou ficando já com presbiopia, necessitando de um óculos, estou para ver esse óculos aí. E fico também agradecido aqui ao Estudo Kardecista, como eu falei, que ainda não pude ir presencialmente, eu tenho uma vontade de conhecer muitos centros que eu fiz palestras virtuais, eu tenho ido hoje presencial, tem sido muito agradável ver as pessoas que a gente via virtualmente, poder abraçá-las no sentido físico do abraço que a gente pode dar aqui, que é o abraço energético. Então, o tema de hoje, ele foi retirado dessa obra, que é uma das obras pouco estudadas dentro do movimento espírita. Ela foi a última obra, a obra considerada por Allan Kardec do Pentateuco, tido como Pentateuco. E aqui cabe uma orientação para que vocês possam compreender a lógica que era Kardec, o bom senso encarnado, na construção da doutrina espírita. Como ele obedecia a uma ordem que era oculta, e que ele, intuído, ia recebendo as instruções e construindo o corpo doutrinário que hoje é chamado do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, ele vem com a publicação do primeiro exemplar do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Então, essa obra ela vai dar origem ao Espiritismo materializado na figura de um livro. Mas toda a sua construção ela vem muito antes desse movimento de publicação da obra, quando Kardec, como investigador, fazia pesquisas nos salões onde ele era convidado, das mesas girantes, daqueles fenômenos, e que ali ele começa a fazer uma interlocução com aquelas entidades venerandas que estavam do outro lado da realidade material, ou seja, no universo paralelo, trazendo informações preciosas, que seria o cristianismo redivivo, que nós denominamos hoje, e que é o espiritismo, a doutrina consoladora que Jesus, como o Espírito de verdade, ou organizando o Espírito da verdade, viria e enviaria, que veio assim cumprindo a sua palavra, quando 2022 anos atrás ele diria que enviaria o Consolador prometido em seu nome, que ficaria conosco até o final dos erros. E o Espiritismo, nós entendemos que é essa doutrina. Então, em 1857, chega o Livro dos Espíritos. Esse livro composto de 4 livros dentro dele, o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro e o livro quarto. Desses 4 livros, o interessante é que o livro primeiro, que é o que deu origem à Gênese, que é esse livro do Pentateuco, ele vai ser ali tipo um introito, com perguntas e respostas sobre Deus, a causa primária de todas as coisas, e outras perguntas, na primeira parte do Livro dos Espíritos. Ela vai originar futuramente, em 1868, o livro A Gênese, que é esse livro que estou aqui hoje na mão para falar para vocês. Então, o livro primeiro originou a Gênese.
O livro segundo, ele vai originar o livro dos médiuns, que foi publicado em 1861. Percebam, o livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com 501 perguntas, foi publicado em 18 de abril de 1857. Temos aí como marco, mesmo que ele tenha sido modificado, e na sua segunda edição, tendo sido publicado com 1.019 perguntas, mais precisamente 1.018, porque falta uma pergunta dentre essas, aí ele editou 1.019, mas são 1.018 perguntas. Então, o Livro dos Espíritos originaria em 1861 o Livro dos Médiuns, que está dentro do próprio Livro dos Espíritos, no livro segundo, e o livro terceiro, que são as leis morais, vai originar o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é interessante vocês saberem, que foi publicado em 1864. Então, o Livro dos Espíritos continha as outras 4 obras que posteriormente seriam publicadas. E no último livro do Livro dos Espíritos, que é o livro quarto, que vai originar o livro Céu e o Inferno. Então, que publicou-se em 1865. Então, 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, olhe bem, que é o livro segundo do Livro dos Espíritos, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro terceiro do Livro dos Espíritos, e a Gênese e o Céu e o Inferno, em 1865, que é o livro quarto do Livro dos Espíritos, só que em 1868, portanto, no final desses 5 livros do Pentateuco, tem depois obras póstumas, que foram escritos que Kardec deixou, mas ele não publicou, foi pós-mortem. E tem a Revista Espírita também, que foi publicada em 12 volumes, com não sei quantos não sei quantas edições, mas que era uma obra que, paralelamente a o Pentateuco de Kardec. O livro da Gênese foi originado do livro primeiro. E aí vem todo um desdobramento nessa obra, que é uma obra muito difícil de compreender, mas que, ao mesmo tempo, ela é fascinante. Ela dá origem, então, à Gênese segundo o Espiritismo, que é dividida em capítulos. O capítulo 1º vai falar sobre o caráter da revelação espírita, ou seja, desse capítulo vai falar sobre Deus, o bem e o mal, o papel, a Gênese segundo o Espiritismo vai originar alguns capítulos. O capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo, uranografia geral, esboço geológico da Terra, teoria sobre a formação da Terra, revolução do globo, gênese orgânica e gênese espiritual, que é o tema que eu vou falar do item 1 ao 14, pincelando os outros itens, porque eu li o capítulo todo, eu me atrapalhei, o professor tinha dito que era do 1 ao 14, mas aí, como apaga as mensagens do WhatsApp, eu anotei na agenda, não tinha olhado, eu fui ler o capítulo todo, mas foi uma maravilha, porque eu pude ler o capítulo na sua inteireza, entender o que Kardec quis trazer como a Gênese espiritual. E ele termina essa primeira parte da Gênese com o capítulo 12, que é a Gênese mosaica. Então tem a Gênese orgânica, a Gênese espiritual e a Gênese mosaica. E a Gênese, como eu estou falando do livro, vai chegar no outro tópico, que é os milagres segundo o Espiritismo. A segunda parte da Gênese vai falar sobre os milagres segundo o Espiritismo, que aí vai ter os caracteres dos milagres, os fluidos, os milagres no Evangelho e por aí vai. E aí ele termina com a terceira parte desse livro da Gênese, que é as predições segundo o Espiritismo, que vai ser dividida em teoria da presciência e predições do Evangelho. Tudo aquilo que aconteceu, a paixão de Cristo, a morte e a paixão de Cristo, a maldição contra os fariseus. Então, um livro fascinante que vale a pena a gente estudar, se debruçar e devassar essa obra que vai falar da Gênese, indo de encontro, ou melhor, pegando pontos do livro A Gênese do Velho Testamento, que era considerado o Pentateuco de Moisés, né? Que é um dos livros do Pentateuco mosaico, Moisés, fala mosaico e não mosaico, porque tem pessoas que falam mosaico, não, é mosaico. Então, o Pentateuco de Moisés, ele se constitui no primeiro livro, que é a Gênese. Então, Kardec vai se debruçar sobre as ideias que também tinham lá na Gênese, desmistificando algumas imagens que eram alegóricas, como a raça adâmica, que é um ledo engano, que aqui vai ter, dentro do capítulo, achar que a humanidade começou com a raça adâmica,
que é Adão e Eva, que é o mito de Adão e Eva, que nas velhas escrituras estão lá para representar a raça, que é a raça adâmica, que veio aqui ao planeta, como tem aqui no capítulo a Gênese espiritual, chamados os emigrantes, imigrações e imigrações dos espíritos. Então, o tempo todo, a humanidade está fazendo chegar espíritos no planeta Terra e muitos espíritos são retirados, são exilados da Terra para viverem em outras esferas compatíveis ao padrão espiritual desses seres. Isso é fundamental a gente compreender. Como é lógico a doutrina espírita, é uma doutrina fascinante. Até amigos meus protestantes, que eu digo isso com muito orgulho, que às vezes muitos deles, com raras exceções, são presos às escrituras, o que está escrito na Bíblia, ela é inerrante, é o Velho Testamento e o Novo Testamento que a gente segue, não importa para muitos dogmáticos irmãos nossos, católicos e protestantes, do que a ciência vem a revelar, eles não aceitam, eles acham que a Bíblia tem algo que é de misterioso, que a própria ciência não pode reconhecer, não pode entender, o que é verdade que alguns religiosos já fizeram os retratamentos públicos, como a Igreja Católica se retratando e tirando o Galileu Galilei do limbo, como 300 e poucos anos depois que foi tirar Galileu Galilei, eu li agora há pouco, reli o livro A Caminho da Luz, e é falado isso. Galileu Galilei passou 300 e poucos anos, se eu não me engano, foi lá, porque eu leio tanto livro agora que eu não sei nem de onde eu tirei informação. O importante é que eu sei que quando eu falo, eu tirei de alguma literatura, não é uma criação da minha mente, né? Pelo menos isso eu tenho um respeito, que eu falo de algo que eu li. Eu li alguns livros da codificação, eu li algumas obras subsidiárias, li em livros científicos, mas eu sei que eu li. Não é criação de Flávio, eu estou aqui inventando, não. Então, Galileu Galilei ficou que a Igreja Católica, o papado, foi 300 e poucos anos depois para dizer que Galileu Galilei estava certo, que o sistema não poderia ser geocêntrico, e sim era um sistema heliocêntrico, que o Sol era o centro do sistema solar. Então a ciência já mostrou que era assim, mas a Igreja insistiu em manter isso por quase 300 e poucos anos para reconhecer depois. Como também nós temos o dilúvio de Moisés, que foi um período da história, só para vocês terem uma ideia, porque está aqui nesse capítulo, a Gênese Espiritual, eu estou fazendo esse arrudeio para eu desenvolver meu raciocínio e conseguir alcançar os itens que são o escopo da nossa fala, que eu irei representar nesses minutos que eu tenho, com certeza, em algum ponto eu vou ler, mas essa parte que é inspirada, intuída, é melhor que eu fale, porque eu acho que dá a vocês uma caracterização do que é a doutrina espírita, para a gente não ficar só achando que o espiritismo é meramente, que entre aspas, meramente, porque já é muito, né? E é grandioso que o espiritismo seja uma doutrina que traz o nível da compreensão espiritual, religiosa. Ela tem esse valor moral que ainda é inestimável, mas ela é uma ciência filosófica. A gente não pode perder essa vertente científica e filosófica que o espiritismo é. Quando você pede, eu me lembro do Dr. Delfonso dizendo isso, o espiritismo é uma ciência. Ele falava, altas horas, a gente conversava na casa dele, eu ficava na Lapinha, na casa dele ali, por uma convivência íntima com aquele cara que é um irmão querido que eu amo tanto, que continua no plano espiritual de alguma sorte, me inspirando, me intuindo, pelo vínculo de afeto que eu tenho com ele. E ele falava, você é jovem, não se deixe levar por essas formações dogmáticas que a própria doutrina espírita está trazendo para o seu bojo, fruto dos atavismos, desses aprisionamentos que nós temos a nossa ancestralidade judaico-cristã, que estão aí, nós outros ainda egressos desses lugares, levando para o espiritismo, que é uma doutrina altamente expansiva, que é reveladora, e a gente fica ali naquela coisa presa, ele falava assim mesmo, né? Vamos expandir, vamos crescer, vamos criar, cocriar, vamos ver a realidade do que a ciência espírita nos diz. Você ainda está nessa, me criticava o tempo todo, porque no início eu ainda estava muito preso, né? Aos medos, às culpas judaicos cristãs, aqueles lugares de, eu sou isso, eu tenho erro, eu cometo equívoco, ao invés de me responsabilizar e ter os movimentos de expandir com as habilidades e olhar as inabilidades como processos naturais do processo antropossócio psicológico, do nosso desenvolvimento intelecto-moral, eu ficava me culpando. E Delfonso ainda está nessa? Sai daí, rapaz. É assim mesmo. Vai ficar com raiva dele assim, né? Poxa, ele fala assim com esse desdém. Tá aí nesse negócio ainda, rapaz. Sai daí, rapaz. Vai para frente, vai ficar preso isso nada. E ele foi um grande instrutor. Eu falo muito dele. Eu falei quarta-feira lá na Fundação da Harmonia, né? No Centro Espírita Harmonia, na plenária. Lá tem um núcleo. Doutor Idelfonso Espírito Santo, se eu não me engano, é um setor de idosos lá, que fizeram homenagem a ele. Adenauer também era muito amigo de Dr. Idelfonso, que eu até briguei com o Dr. Idelfonso, que eu queria os livros dele.
ele tem quase 5 mil livros na biblioteca dele, e eu pedi esses livros, você pode me dar uma parte, doutor Delfonso? Não posso não, meu filho. Eu digo, ô, Delfonso, me dá um livro aí, que eu amo o livro. Ele, não, já está prometido a Adenauer. Eu já prometi que vou dar Adenauer para a biblioteca lá do Lamandia. Fiquei com raiva de Adenauer e dele. De Adenauer porque pegou meus livros, mas era por uma causa nobre, e fiquei com raiva de doutor Delfonso, que não me deu o livro dele, que eu gosto de livro, eu sou maníaco por livro, né? Tenho mania de livro. E estou também numa bibliofilia, uma bibliomania que não tem controle. Eu não quero me curar disso, ok? Então, eu falo disso tudo para vocês entenderem que o Espiritismo é uma ciência. E como ciência, a Gênese é um dos livros científicos que nós temos, junto com o Livro dos Médiuns. Que o Livro dos Médiuns é o livro empírico do que o laboratório que Kardec mostrou da paranormalidade, trazendo o maior tratado de metapsíquica que nós conhecemos, é o Livro dos Médiuns. E a gente tem vários médiuns estudando, ou melhor, dentro das mediúnicas, que são incapazes de se debruçarem no Livro dos Médiuns para ver e devassar aqueles capítulos que são altamente instrutivos. E a Gênese, que mostra toda a nossa visão científica do Espiritismo. E aí, portanto, nós temos a filosofia no Livro dos Espíritos, consolidada como um dos maiores tratados de filosofia que nós temos. E aí eu falava dos meus amigos protestantes e fiz essa digressão para dizer que alguns deles estudam o Espiritismo hoje, assim, Flávio, eu continuo batista, eu continuo da Assembleia de Deus, mas eu vejo que o Espiritismo é a terceira revelação, não tenho mais dúvida, mas ainda continuo na religião, e é o que Kardec propunha. Kardec não tinha a proposta de tornar as outras religiões espíritas. Isso é incrível, como eu tenho na prática o que Kardec vislumbrava e o que acontece, que pode acontecer. Esse amigo, portanto, da Assembleia de Deus, que é evangélico, de nascença, criado lá evangélico, ele me viu numa época mudando a minha vida, lá em 1997, quando eu entrei na minha casa querida, Casa de Oração Bezerra de Menezes, e ele viu que eu estava me transformando, ou melhor, hoje eu vejo que não era transformação, eu estava mudando o meu comportamento, forjando um novo personagem, pelos medos e os receios da culpa que eu trazia, eu criei formatações de um Flávio que negava o passado de delitos, de iniquidades e de dores e construía uma nova persona, uma nova máscara, que agora eu estou começando a olhar, 27 anos depois, né, que eu tenho militando no Espiritismo, que muitos dos papéis que eu fazia naquele primeiro momento, eu forjei como personas de, não, isso não, saindo de tudo aquilo que eu vivia para criar uma nova máscara. E ele falou, pô, se você está mudando assim, o que é? Você é evangélico? Eu digo, não, eu sou espírita. Ele, pô, o espiritismo faz isso? Eu digo, em algumas pessoas que se deixam tocar pelo espiritismo, ela pode transformar suas vidas. E eu estou buscando outros valores. Ele, não, eu vou estudar isso aí. E ele, pela minha mudança, que era de comportamento, não foi internalizada, hoje eu venho internalizando alguma delas, há 20 e poucos anos depois eu venho consolidando, mas no início era realmente máscara de mudança. Hoje eu vejo como psicoterapeuta, como olhando a minha visão do construto da minha psique, eu percebo que muitos daqueles papéis eram máscaras que eu fazia para poder negar aquele lado sombrio que eu não tinha estrutura interna para sustentar. E ele vendo aquilo, ele se debruçou para o mundo do espiritismo e começou a frequentar ali perto. Eu nadava na Vila Olímpica, na Fonte Nova, e tinha um centro próximo, Leopoldo Machado, em volta do dia que ele começou a frequentar o Leopoldo Machado. Eu dava palestras lá na época, nunca mais fui lá. E ele começou a frequentar a evangelização, começou a ir para as doutrinárias, começou a ler o Livro dos Espíritos e falou, Flávio, que livro incrível é esse? Rapaz, meus amigos protestantes, ele falava porque ele é um cara estudioso, ele é sociólogo, ele hoje é advogado, ele fez federal, estudou, intelectual, estudava muito, então ele se abriu a estudar o espiritismo, assim, não, meus amigos não têm condições na igreja lá de compreender o espiritismo, não. Eles vão ficar realmente metendo pau, porque é uma filosofia que está muito além, ele dizia, meu amigo, além do nível de entendimento de alguns dos nossos irmãos protestantes. E aí eu entendo que não é melhor nem pior, são gradações evolutivas que cada ser tem de compreensão da realidade. E que a gente não pode querer que todos compreendam a realidade do mesmo jeito. E isso não significa que nós somos melhores que os protestantes, nem os protestantes sejam piores do que os católicos, e nem os católicos. Não é isso, não é sobre isso. Em todos os lugares tem pessoas ignorantes, que ignoram a verdade, e a verdade ela está dentro, e ela que vai nos libertar. Os livros são um recurso para isso, e a gente precisa entrar no mundo íntimo para descobrir essas respostas dentro da nossa verdade, porque nós somos filhos de Deus, centelha divina. E nessa perspectiva, esse irmão, portanto, ele começou a entender o Espiritismo, ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje ele está me dizendo que está estudando o Livro dos Médiuns, está estudando o Livro dos Médiuns. Flávio, eu quero entender a mediunidade na perspectiva que Allan Kardec trouxe. Essa é a proposta do Espiritismo, como ciência filosófica, como ele, que é sociólogo e que é advogado, estuda Nietzsche, estuda Kant, estuda Rousseau, estuda os pensadores, estudou Vygotsky,
os educadores, estudou Pestalozzi, como os pedagogos estudam, também a gente pode estudar Kardec como um pedagogo, como um cientista, como um grande homem de ciência, e que nós colocamos no limbo, nós, entre aspas, essas ciências que se dizem como donas da verdade, são incapazes de se debruçar sobre uma obra como essa, entender a dinâmica do psiquismo num momento histórico, e que Kardec não tinha a palavra final, tanto que aqui tem uma nota de retratamento, porque é na Gênesis que vai falar da raça negra, das raças e quanto distinções de ser melhor ou pior, e que isso foi feito numa época histórica em que tinha um eurocentrismo, e que a Europa sentia-se como centro, e que os chineses, que os americanos, que os africanos eram raças, sub-raças, entre aspas. Então, houve um acordo jurídico, em que vocês verão nas obras de Kardec, publicadas pela FEB, uma nota que sempre vai dar uma explicação, que o Ministério Público pediu que fizesse uma nota explicativa, mostrando como foi a construção de um pensamento, para não pegar uma passagem que está nesse da Gênese espiritual, e daqui desdobrar, como se a doutrina espírita fosse uma doutrina racista, o que jamais isso é verdade, porque nós entendemos, e aí, aqui fala, na Gênese espiritual, o princípio espiritual, que é o início desse capítulo, vai dizer: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. Aí Kardec já começa a mudar os termos. Vocês vão ver no Livro dos Espíritos que ele vai falar em fluido espiritual. Aí depois ele já começa a falar de princípio espiritual. A obra A Gênese foi publicada em 1868. Portanto, 11 anos depois de O Livro dos Espíritos, em 1857. O que significa que mesmo a segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec já foi fazendo mudanças na linguagem. Vocês têm a possessão no Livro dos Médios, e você tem no Céu e Inferno, salvo engano, a mudança, ou é no Livro dos Espíritos, eu não me lembro, no Livro dos Médios e na Gênesis, eu não lembro. Mas ele muda o termo possessão como sendo uma forma de entendimento, e depois o que seria a possessão, e o entendimento que o espírito não se apossa do corpo físico do outro, e sim há uma aproximação de perispírito a perispírito, onde o perispírito do espírito obsessor se apropria das faculdades fluídicas e magnéticas do perispírito do espírito do ser obsediado, e vai manipular, e aí fica no estado de subjugação. Mas não é uma possessão como se fosse uma possessão demoníaca, eu tomo o corpo de Flávio e tiro ele. Então ele evolui no pensamento, ele evolui na linguagem. Então a gente fica hoje preso a pontos e que, na verdade, a gente tinha que ver o conteúdo histórico onde foi escrito. A gente nunca vai dizer que Kardec ele vai ser ultrapassado, não. Ele escreveu o livro numa determinada época histórica e que ele mesmo mostrava a evolução do pensamento científico dentro da própria construção da literatura espírita. E com a revista espírita subsidiando as obras que eram publicadas, eram artigos periódicos que ele ia debatendo com a comunidade científica e com as pessoas para ir reconstruindo pontos que, porventura, o espiritismo ele se pegasse em equívoco. E ele sempre dizia que, se em algum momento a ciência comprovar que o espiritismo está pecando em algum ponto, abandone aquele ponto e siga a ciência. Kardec nunca foi de encontro à ciência. E o que a gente percebe hoje é que a ciência tem corroborado os princípios do entendimento que o espiritismo traz. Então, tudo isso sendo dito, a gente tem que ter essa compreensão do valor científico que o espiritismo tem, enquanto ciência ela evolui. Como a ciência evoluiu, a física newtoniana, que vai ser em algum momento falado, porque na época de Kardec ele não tinha ainda Einstein com a teoria da relatividade, que veio no século XIX, ou melhor, século XX. Kardec é do século XIX, 1800, século XIX. Então você vai ter a teoria da relatividade com Albert Einstein, você vai ter depois a teoria quântica com Max Planck. A evolução da ciência foi se dando ao longo das épocas como espíritos missionários que reencarnam a serviço de Jesus para trazer a revelação de acordo com a humanidade quando ela vai evoluindo. Então, Jesus veio no momento histórico para trazer o Evangelho, a Boa Nova, mandou o Espiritismo através dos Espíritos que Kardec codificou, mas a ciência depois evoluiu, aí Chico Xavier e os outros médios trouxeram obras que vieram explicando, como André Luiz trouxe, Emmanuel trouxe, que estava Emmanuel na codificação, como Joana de Ângeles estava na codificação, veio através de Divaldo Franco trazer novamente no século XXI novas informações da psicologia espírita. Meu Deus do céu, falando aqui, eu sou grato ao professor
ao professor Edivaldo por essa oportunidade de me fazer entusiasmar-me novamente com o Espiritismo, a vontade de debruçar, me estudar com o nosso irmão Marcel Mariano, que agora eu até convido vocês, 4 horas, vai ter um encontro do final da caravana, se eu não me engano, com menino Vitor Hugo, um menino de 21 anos, 22 anos, que alguns dizem, isso não importa, que ele é Emmanuel, mas isso não é palavra de determinação, gente, são especulações, por favor. Eu tenho um compromisso doutrinário, mas eu gosto dessa curiosidade em saber que Divaldo Franco é a reencarnação de Daniel Douglas Home. Eu gosto de saber disso. Eu gosto de saber que São Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Eu gosto de saber, como eu li agora, a Mensagem do Amor Imortal, o livro que eu acabei de ler ontem, de Amélia Rodrigues, o último, melhor, o último não, o que faltava para eu ler a série dos 12 livros de Amélia Rodrigues, eu li todos. Lá ela diz com todas as letras que Judas, ele volta como Joana d'Arc. Eu gosto de saber que Judas veio ao longo das encarnações e reencarnou como Joana d'Arc. Eu gosto de saber isso. Então eu estou curioso também, como eu estou curioso por outros. Isso não muda a minha vida, é um espírito científico, isso é ciência. Eu queria saber, como é o comportamento de Emmanuel, se ele for o Victor Hugo, se ele realmente for esse menino que está aí, de 22 anos, que reencarnou, que Chico Xavier dizia que Emmanuel reencarnaria no ano 2000, mas disse que foi no interior de São Paulo. Mas esse menino vem do interior de Minas. Como Arthur Valadares, como Haroldo Dutra, a gente percebe, são espíritos que têm um negócio diferenciado, parece que viveram lá na época e que estão aqui para ajudar o progresso do entendimento. Então, eu hoje vou estar 4 horas, quando acabar aqui, e convido vocês a entrarem no Meet com o menino, esse menino maravilhoso, ele é doce demais, eu queria a doçura dele, eu não tenho, eu sou bruto, eu falo rápido, ele fala tão doce, você vê como ele vai começar, né, falando com uma vozinha assim, ó, eu queria aqui fazer uma prece, fala de um jeito tão doce que eu me fico constrangido em vê-lo falar. E eu estou querendo agora entrar, porque vai ser no Meet, ele vai estar junto com a galera da FEB, Luciano, quem vai conduzir é Marcel Mariano, e eu falava de Marcel Mariano, porque Marcel Mariano até hoje estuda 4 horas todo dia o Espiritismo. Eu fico constrangido, envergonhado, que eu não estudo isso. Queria pelo menos estudar 2. Não estudo 2 horas de Espiritismo por dia, mas já estou modelando o Marcel no sentido de que esse é uma meta, não 4. Nessa encarnação não dá. Eu estudar 4, sinceramente, não dá. Mas 2 horas dá. 2 horas todo dia estudar o Espiritismo. É uma outra proposta que eu estou tendo. Eu leio muito, mas eu não estou querendo falar de leitura como estudo. Ler obras espíritas é uma coisa, estudar 2 horas de Espiritismo é outra. É como se eu estivesse estudando para o concurso, 2 horas me debruçando sobre a gênese espiritual, pegando esse princípio espiritual que eu estou falando e dizendo e destrinchando por que Kardec mudou de fluido vital para princípio espiritual. E aí eu falava dos cientistas, e hoje alguns autores e cientistas do espiritismo, estudiosos, já falam que o uso que Kardec daria já seria energia, como está lá no livro de André Luiz, Evolução em 2 Mundos, já vai trazer um termo novo. Por que energia? Porque Einstein traz a teoria da relatividade, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado da distância. IMC ao quadrado. Então, se Einstein traz essa teoria, ele desmistifica algo que Newton não conseguiu ver, que é a ciência de Newton, mas Einstein ele jamais foi vaidoso e prepotente, dizendo que ele fez algo se não tivesse apoiado no ombro de gigante. O gigante que ele fala é Newton. Então, Isaac Newton, que deu a origem à ciência física na época da teoria da gravidade, da velocidade da gravidade a 9,8 metros por segundo ao quadrado, a força que a massa da Terra atrai os objetos para o seu núcleo, para o seu centro, é uma velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Observando uma maçã, ele vai fazendo ilações e inspirações e vai criando a teoria da lei da gravidade. Tem outras leis, ação e reação, e outras tantas. Só que Einstein traz, no século XX, a teoria da relatividade. Se eu não estou enganado, é século XX, viu, gente? Porque eu não sou bom de data, minha memória não é boa, como eu gostaria que ela fosse, então eu posso estar incorrendo em erro. Mas se o Espiritismo é 1857, lá não tinha Einstein ainda, pode ser que Einstein tenha nascido no século XIX e ele criou a teoria no século XX, eu não sei. Eu não sei bem precisamente isso, mas eu acho que é século XX. O século XX é de 1900 até o 2000, não é isso? 2001 já havia século XXI. Então, ele traz a teoria da relatividade, então já se modifica nas literaturas que virão depois do Pentateuco de Kardec, as informações de energia. Então, fluido vital, princípio espiritual, e depois a energia seria a mesma coisa. E ele vai dizer assim, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos como a matéria, pelos que lhe são próprios. Então, ele vai dizer que para a matéria, existe um princípio material, agregador. Para o espírito, há um princípio espiritual, querendo mostrar, claro, uma visão taoísta que integra, não tem separatividade, é o yin yang. Eu sou
especialista em medicina chinesa, e eu sei, eu estudo Tao. O Tao, em termos do Yin e do Yang, é uma complementariedade. O Yin está dentro do Yang, como o Yang está dentro do Yin. Tanto que a bola preta está dentro do branco, como a bola branca está dentro do preto. Esse símbolo do taoísmo, que eu tenho aqui em algum lugar, ele representa essa complementariedade. O dia penetra na noite, como a noite vai dando origem ao dia. 6 horas é o crepúsculo, que vai chegando o entardecer, vai chegando a noite, e aí depois vamos entrando no amanhecer. E assim a gente vai ciclicamente. Então, espírito e matéria não haveria uma separatividade se nós fôssemos olhar no sentido mais ampliado do entendimento, mas em forma didática é preciso ter essa separatividade. Então, Kardec vai trazer que, de acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Então, não haveria de se colocar no mouse uma causa inteligente. Então, se Kardec via que aquelas mesas se modificavam e elas se levantavam como se fosse esse meu pedestal aqui, que é um exemplo bem legal, porque eram as mesas que tinham 3 pés, e aí você percebe, Kardec disse, não é possível. Se uma mesa dessa levanta, pode me dizer que, eu vou dizer que, então, que mesa tem cérebro. Então, pode colocar um cérebro na mesa. Aqui é como se fosse isso, ó. Você tem um negócio desse assim, que está aqui no chão, e com a força do espírito, que é uma força inteligente, uma causa inteligente, para um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Por isso que ele vai falar do princípio espiritual para o espírito, que não pode ser na matéria. Então, essa matéria aqui, ó, não tem um cérebro. Ela não tem um princípio espiritual. Porém, para ela se levantar, como Kardec via na época, a mesa girante, levantava assim, a gente, ó, e começava a bailar nos salões parisienses. Aí você, meu Deus, como é que pode uma mesa dessa levantar com a força do pensamento? Aí ele falou, é o magnetismo? Pois bem, é o magnetismo que pode fazer isso, porque Kardec era um estudioso do magnetismo, mas depois que ele começou a se debruçar e investigar, ele viu, não, o magnetismo só fazendo isso, mas como é que ele responde às perguntas que são perguntas feitas para que tenha uma resposta inteligente? É preciso ter uma causa inteligente. E aí batia na parede, batia no chão, pá, 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 aí começava a ter pá, pá, pá como respostas, depois veio as pranchetas com lápis na ponta e começou a escrever. Poxa, como é que pode? Se o médium fizesse isso apenas com a força do pensamento e impregnasse o magnetismo dele, ele daria resposta, sim, é possível, mas tem uma outra força, porque uma menina de 16 anos que não fala uma língua tal, como é que ela pode trazer numa língua que ela não fala? Enfim, eram estudos sistematizados dentro da filosofia do positivismo de Augusto Comte, onde Kardec estava inserido no século XIX. Ele bebia dessa fonte, onde tinha passado pelo Renascimento, que era uma ruptura com aquele modelo da religião, da Inquisição, e que tirava a voz da ciência e colocava tudo como sendo de Deus. Aí vem uma ruptura com o modelo religioso, com a espiritualidade, quando o Renascimento surge. Depois vem o iluminismo francês, com as ideias de Voltaire, com as ideias de Augusto Comte, e todos esses grandes nomes da ciência foram antecedendo e precedendo Kardec. Kardec reencarna depois de Napoleão Bonaparte ter falido na sua experiência, como Maomé, no livro A Caminho da Luz, faliu dentro do islamismo, no que ele tinha como missionário, e pegou e misturou-se com a mulher que ele casou e colocou, com todo respeito ao Islã, mas muitas ideias ali são lindamente cristãs, são lindamente voltadas para a proposta que a maioria das religiões tem, que é o amor universal, mas algumas outras coisas, como nas leis de Moisés, eram leis humanas, judaicas, que foram feitas para conter o povo judeu, que era um povo pagão, ou que vinha de uma... Era um povo pagão, não. Era um povo rebelde do culto às formas, aos deuses, enfim. Ele vinha trazer o monoteísmo, precisava conter aquele povo com leis mosaicas. Assim também Maomé, está no livro A Caminho da Luz, ele se perdeu um pouco, porque ele misturou dentro do islamismo algumas teorias que são humanas, meramente humanas, não são as divinas, que tem parte do islamismo que tem. Então, Kardec veio para poder trazer essa contribuição quando Napoleão Bonaparte vem à falência. Então, ele vai fazer essa ligação científica, mostrando que, para ter uma causa inteligente, é preciso que tenha um princípio espiritual inteligente. E ele avança, e aí vai dizer aqui, que eu botei para citar, sem a observância do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Sim, ateísmo e materialismo são parte um do outro, negando o efeito. Não podem eles admitir a causa. Pronto, se eles já negam o efeito de uma causa inteligente, portanto, eles não podem admitir uma causa inteligente, porque eles são materialistas. Eles acreditam que aqui, ó, a matéria é tudo, e nada mais do que a matéria. Não existe um princípio espiritual que faz com que o embrião se forme.
ou seja, um modelador da forma, que é o perispírito, que vai modelar o embrião de acordo com a necessidade do espírito. Os materialistas não acreditam nisso. Acham que o embrião é um embrião. Segura um pouquinho mais, professor Edivaldo, mais 2 ou 3 minutos aí para a gente entrar nas perguntas, porque me veio aqui uma inspiração, eu sinto que eu preciso fichar isso aqui. E aí o raciocínio, depois a gente abre para a pergunta, e se passar 5 minutos, eu sei que o senhor não é tão fundamentalista também, a gente passa, porque agora vem uma inspiração muito grande. Então, naquele movimento em que o embrião, ele simplesmente tem um ser pensante formando e organizando aquele ser físico, a gente está atribuindo um princípio espiritual organizador da forma, que a gente chama de modelo organizador biológico, na linguagem de Dr. Hernani Guimarães Andrade, mas podemos entender como perispírito, que é o corpo que envolve o espírito. Mas quem é o gestor do perispírito é o espírito imortal, que vai dizer. Mas existe também uma organização celular, meramente celular, onde as formas embrionárias elas podem se organizar sem ter necessariamente um espírito vinculado. E a gente sabe chamar dos espíritos que nascem sem um espírito vinculado, está no livro dos espíritos. Pode haver o nascimento de um corpo que não tenha a ele um espírito vinculado? Sim, Kardec disse. Mas a vida ali não será compatível. Vai ser a vida orgânica, mas a vida espiritual ali não existe. Então, Kardec avança dizendo aqui, o materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não seja com a razão. Então, o materialismo, por ele mesmo, ele se explica, porque ele não acredita em Deus, mas ele não é consequente com a razão. Não é consequente, porque o espiritualismo, temos muito mais pessoas espiritualistas do que materialistas no mundo. Kardec vai dizer aqui também. A população de espiritualistas, que inclui os católicos, os protestantes, os budistas, os hinduístas, os espíritas, os islãs, os candomblecistas, os umbandistas, são todos espiritualistas. Materialistas são muito menos, mas os materialistas têm uma força que ditam as regras da nossa sociedade e que fazem o suicídio estar cada vez maior pela busca dos bens materiais como forma de compensação do vazio existencial, quando a gente devia ter a base da espiritualidade, como espíritos imortais que somos, como um movimento que é o movimento de condução da vida. E esse paradigma a gente está tentando colocar, entre aspas, no mundo há muitos milênios, desde Sócrates, que ele já tinha as ideias que eram cristãs, e vários outros tantos vieram antes de Sócrates, preparando o terreno, Buda e outros tantos. E a gente vai ter aqui, então, é inata no homem a ideia de perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. Então, a gente já tem isso, em torno de intuição e inspiração, de que há um princípio espiritual no homem. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Então, só há justificativa para os flagelos destruidores, para todas as dores que enfrentamos, baseado que tem um princípio de espírito que conduz esse processo todo, que somos nós, que somos espíritos imortais. E aí vai avançar aqui, que é o tópico 4, no 5, são a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? A pergunta que Kardec faz, e não. E vai ter respondido, partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, como eu falei há pouco, quando já não há qualquer manifestação de pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual, por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Então, nós temos um princípio espiritual e um princípio vital. O princípio vital anima a planta, o princípio vital anima o animal. E a gente vai dizer que o princípio inteligente permeia todos esses reinos. Ele vai mergulhar no reino mineral, ele vai vivenciar experiências de sensações no reino mineral, ele vai fazer a agregação das moléculas. Depois, no reino vegetal, ele vai ter as sensações, tem plantas que têm sensação, fecha a porta, seu marido vem. Tem plantas que já começam a desenvolver um estômago primitivo, as plantas carnívoras, são as transições. Depois ele vem um animal que desenvolve os instintos, o cérebro reptiliano, que vai dar origem, que nós temos o animal no cérebro reptiliano que nós temos. Depois nós vamos ter as transições para o ser hominal, que é o ser pensante, que aí é onde habitam as primeiras vivências da alma, no sentido de que se apropriou de alguns recursos desses reinos para se configurar
nesse ser que somos o ser espiritual pensante, que temos uma razão. Já vou finalizando, professor. Então, ele vai falar no 6, terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade e o calor? E aí Kardec vai dar uma resposta aqui embaixo, que vai dizer assim, ó, chegamos à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo, o espiritual e o material. Individualizado, olhe bem, individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. E ele vai continuar. Admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? E aí eu provoco a vocês que vão ler e ver o aprofundamento, que eu já citei isso aqui na minha fala, mas ele vai dizer: o homem apenas pode comprovar o que existe acerca de tudo mais, apenas ele é dado formular hipóteses. Então, a gente não pode saber tudo. Não temos como ter resposta para isso aqui, que admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem? Não sabemos dizer. Qual é o ponto de partida do ser espiritual? Kardec vai dizer aqui que tem coisas que não dá para se falar, porque esse conhecimento esteja fora do alcance de sua inteligência atual, quer porque lhe seja útil ou prejudicial, presentemente, Deus não lhe outorga, nem mesmo pela revelação. E concluindo, ele vai trazer aqui o tópico a união do princípio espiritual à matéria, que tem uma parte aqui que é importante que eu cite, e aí termina, que ele me falou até o tópico 14, a união do princípio espiritual à matéria. Como é que se dá? Aí ele fala aqui, ó, tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la. Então, como o lenhador habita a floresta, ele faz várias metáforas que faz a gente entender como é que o espírito habita na matéria. Então, tendo a matéria que ser ao mesmo tempo, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso um corpo organizador, flexível, que eu falei, que é o perispírito, capaz de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Esse corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. Ele é o envoltório do espírito e o instrumento em que o espírito manifesta-se na matéria. E aqui eu concluo, eu prometo, aqui eu concluo, e aí eu entrego a palavra a vocês para a gente poder ter uns 5 a 10 minutos de perguntas. E aí eu concluo no tópico 11, que eu botei citar e marquei de verde. Esse aqui eu tenho que citar. Para ser mais exato, eu finalizo minha fala aqui, professor. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, trilha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas, aqui que vem um ponto de controvérsias, é assim, e depois eu tenho um ponto de vista sobre isso. Eu conversava com o doutor Delfonso, que é negro, e ele, negro, da cor da minha camisa, e ele falava, ele tinha reflexões assim profundas sobre a raça negra, falando do que ele viveu de preconceito. O professor Edivaldo também é negro. Eu também tenho aqui, mas não tenho a cutis tão negra como a do doutor Delfonso, mas eu sou pardo. Então, portanto, meus ancestrais são negros. Minha bisavó foi escrava em Cachoeira. Então, eu tenho bisavó foi triavó, bem recente a minha hereditariedade negra. Então, esse é um assunto que tem explicações no livro A Caminho da Luz, vai falar sobre a função das raças egípcias, da raça amarela, que são chineses, da raça negra, vai falar da raça caucasiana, da branca, vai falar do objetivo dos americanos, vai falar da nossa raça miscigenada no Brasil. Então, tem explicações que não é desse lugar de preconceito, porque é africano, porque é asiático, porque é... Não é esse o lugar. São as experimentações que cada ser precisa vivenciar com determinadas culturas, com determinadas experiências, que fará com que o espírito imortal angarie aprendizados, sendo índio, sendo preto, sendo chinês, sendo americano, branco, sendo europeu, branco, sendo o que quer que eles sejam. Porque o processo é o espírito. E aí finaliza dizendo, Deus fornece ao espírito os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo
Kardec diz isso, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. E a ciência já provou que o cérebro de um negro, de um branco, é igualzinho, que o cérebro de um índio e de um chinês é igualzinho. O problema não está na formação cerebral, porque são organizações feitas ao longo de milênios, com a impregnação do perispírito que modelou o homem de Neandertal, que vem modelando o homem de Erectus, que modelou o Homo sapiens sapiens, que hoje são a nossa raça humana. A gente está indo para o Homo intuitivos, que é o Homo do futuro. Então, o cérebro está desenvolvendo camadas que vão se desenvolvendo a partir da evolução que o espírito imortal moralmente impõe à matéria. Olha que lindo esse fechamento, muito obrigado. Ele vai impondo a matéria, vai moldando esse cérebro novo para a nova raça, que a raça humana sempre será única, a raça é humana, que vai vivenciar experiências as mais variadas no novo corpo, que terão desenvolvimentos diferentes, como o nosso homem de antes tinha um braço mais alongado, tinha um cérebro que era um pouco mais atrofiado, camadas foram colocadas como neocórtex e novas camadas foram sendo sobrepostas, e hoje a gente está construindo a nova camada. Então, Kardec finaliza, é assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Digamos as primitivas, o homem de Neandertal, o Homo erectus, e hoje a raça que é o Homo sapiens. Desse modo, igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo, que também caiu. É a teoria de Lavater, de D'Ambrosio, se eu não me engano, Ambrósio, que falava da face, que quanto mais belo fosse, poderia ser mais evoluído. Isso é mito, não é verdade. Que o ladrão tem uma cara de ladrão, não é verdade. Obviamente que a gente fez isso por um tempo que a ciência não tinha respaldo para falar além disso. Então foram colocados esses momentos aí que foi feita uma nota de esclarecimento para mostrar que não tinha racismo, tinha um entendimento conjuntural, enquanto ciência filosófica ela vai evoluindo com o tempo. E hoje a gente já disse que isso não tem mais efeito. Então aí eu tenho o final do que o professor me pediu, que é mostrando que, terminei, professor, se quiser entrar para a pergunta, pode entrar, que nós, enquanto espíritos imortais, modelamos a matéria e essa modelagem vai se dando ao nível da evolução de nossa condição de espíritos imortais que somos, angariando valores morais e intelectuais para que no futuro tenhamos espíritos puros como Jesus foi e que também pregnou na matéria a potência que ele tinha enquanto espírito puro de manipular os fluidos universais, o fluido cósmico universal, materializando pães onde não existia só 3 pães e 5 peixes, onde ele podia flutuar e caminhar sobre as águas, onde ele podia dar cura a um cego, porque ele manipulava os fluidos da natureza. E assim a gente vai chegar a essa potência quando nós nos entendermos divinos, quando nós nos entendermos centelha divina, Deus que somos, vós sois Deus, faremos muito mais do que ele fez, assim já dizia o mestre. Muito obrigado, professor, por essa oportunidade linda. Eu não nego mais um convite do senhor, eu não nego mais nenhum. Que vier de lá eu estou acolhendo, porque o que eu tive de crescimento nessa fala, de insight, de aprendizado, de conexões que eu não tinha feito, hoje eu sou muito grato ao senhor. Muito obrigado, Instituto Kardecista da Bahia, e a vocês que nos acompanharam e aqueles que vão ver essa palestra, que eu reporto como devendo ser compartilhada, não porque eu falei coisas boas, não, porque as inspirações que eu recebi hoje, elas estão acima um pouco daquilo que eu tenho o costume de falar. Muito obrigado mesmo. Ok, nós agradecemos, Flávio, pelas reflexões, pela proposta de trabalho que você nos trouxe, sabendo sempre que os orientadores espirituais aproveitam, né, as nossas capacidades, como você fala da inspiração, para a clareza do tema que foi tratado na tarde de hoje. Nós temos aqui uma questão de Cláudia, que eu vou trazer aqui para você, para todos os demais acompanharem, onde Cláudia nos diz assim: qual seria a resposta de alguns animais reacionais procurarem ajuda para salvar, alguma das vezes, alguns humanos em situação de perigo? Olha que pergunta, viu? Essas perguntas são as perguntas de pessoas que querem realmente apertar o expositor, mas eu sei que não é a intenção da nossa irmã Cláudia. Então, minha linda, há toda uma mudança do pensamento com relação à racionalidade dos animais, né? Que antes se tirava deles a condição de eles terem emoções. Hoje já sabe que os animais sentem raiva, têm tristeza. O cachorro é um exemplo disso. Eu tenho 2 bulldogs, eles sentem as emoções básicas do humano. Eles têm a tristeza, a raiva, a alegria e o medo. Todos os animais têm, porque eu acabei de ler um livro também do professor Peter Levine, né? Uma Voz Sem Palavra, que tem livros dele que falam sobre essa coisa da nossa ancestralidade animal que tem no humano, e por isso, enquanto terapeuta, a gente tem que fazer o contato com o corpo. Então, esses animais para tentar, porque a resposta caberia uma digressão bem maior. Eu te recomendo você ler o livro Cérebro Trino,
que tem a professora que é uma professora, esse livro aqui, ó, O Cérebro Triuno, que tem uma veterinária, Ivênia. Ela vai falar um pouco, a professora Ivênia, tem Sérgio Lopes, que é médico psiquiatra, e tem Décio, que é gastroenterologista. Ela vai explorar de uma forma muito mais ampla do que eu vou dizer, mas é possível, como os gatos, como os cachorros, eles estão o tempo todo percebendo esse mundo extrafísico, como os instintos deles eles estão muito instintivos, eles têm capacidade de, instintivamente, perceber que há algum tipo de sofrimento em alguém. Isso aqui é uma explicação que eu estou tentando dar. Então, como os instintos nele, eles não têm a razão, eles não têm a cognição ainda elaborada para criar um pensamento, eles não têm capacidade de fazer sinapses cerebrais que façam com que eles tenham um espaço de raciocínio. Ainda não foi, pelo menos pelo que eu conheço, um raciocínio lógico. Para alguns já tem, os macacos já conseguem fazer raciocínios lógicos, matemáticos, que já chegam a especular que já tem uma razão. Então, a gente pode dizer que esses seres possam estar encarnando os espíritos. Olha aí que vai ser um tema que é palpitante. Os exilados de capelas foram encarnando os seres bem primitivos e ali traziam um raciocínio que eles já tinham naquelas raças primitivas e que foram desenvolvendo os primórdios do raciocínio lógico. E aí eles foram criando camadas cerebrais que foram ampliando a capacidade de pensamento do homem de Neandertal, que depois foi construído o límbico hipotalâmico, e depois no Homo erectus e no Sapiens o neocórtex. É possível que alguns animais, e isso é verdade, como a gente, como princípio inteligente, habita nesses reinos, eles estejam agora, em algum momento, recebendo, não o cachorro, mas o macaco, entre aspas, assim, que a gente tem uma origem da teoria darwiniana, de um componente do macaco, que está aqui também no capítulo, que não há nenhum impedimento que o homem habite em corpos primitivos, porque o ser espiritual vai impregnar naquele corpo, como ele fala também, você pode vestir uma roupa bem tosca, rasgada, mas o ser que está ali dentro nunca deixará de ser um intelectual por uma roupa que está estragada. Então, a roupa não determina quem está ali dentro. Então, quando esses seres mais evoluídos com a razão, que moralmente atrasados, incorporam e habitam esses corpos, eles permitem a evolução desses seres para que chegue o humano. Então, é possível, e aqui são especulações, que esses animais estejam com almas grupos, que os animais, está no livro dos Espíritos lá, que os cachorros são almas grupo, e essas almas grupos começam a estabelecer que esse elo que a gente não conhece, não tem resposta, princípios de razão, de raciocínio, e que fazem eles, com os instintos que são bem presentes, perceber e chamar, cachorro que puxa para salvar uma menina que está lá dentro. Eles são treinados também em algum momento, e às vezes nem são treinados, eles percebem que tem alguém em sofrimento, porque captam, né? Tem os cheiros, tem as capacidades de escuta, vê o choro, sabe que alguém vai passar por um perrengue, enfim. Então, o que eu posso dizer, minha amiga, seria uma palestra de uma manhã inteira para a gente discutir com a banca de estudiosos disso, e que eu não me sinto capacitado para aprofundar além disso, apenas com o que Kardec disse, que é possível, e eu não consigo encontrar agora o trecho, mas o professor que leu já sabe que o que eu falei está aqui, né? Que ele pode vestir corpos distintos, e o ser está ali com um grau de evolução, como Jesus habitou um corpo material humano, bem atrasado para o que ele é enquanto espírito puro. Ele fez uma miniaturização para poder fazer parte desse corpo da gente, que ainda é muito atrasado. Assim, eu penso que os animais têm esses esboços de razão chegando neles para o desenvolvimento de um futuro, quando eles sairão do reino animal para mergulharem enquanto almas grupos e se individualizando no reino hominal. Pois é, lembrando que esses seres instintivamente, né, captam vontade, sentimento de tristeza, de alegria, como você bem falou, e são orientados por seres espirituais que são responsáveis por eles, né? Que muitas vezes fazem de tudo para que essa comunicação possa acontecer. Muito bem, Flávio. Só tivemos aqui hoje à tarde essa pergunta, os demais estão parabenizando pela palestra, pelo esclarecimento. E você tocou num ponto importantíssimo, que é o estudo, né, da doutrina, e principalmente dessa obra, a Gênese, que fala do princípio de tudo e das formações, como bem você tratou no capítulo de hoje. Então, é questão de interesse mesmo do estudo de nós, espíritas, né, aqueles que queiram estudar a doutrina começando. Quando você falou aí, eu lembrei aqui de fazer um convite aos internautas que estão conosco neste momento, ó. O Instituto Kardecista da Bahia é pioneiro no curso básico de Espiritismo. Fizemos ano passado o curso básico virtual e esse ano, com o retorno às nossas atividades, nós estamos iniciando um curso básico presencial. Começa no dia 3 de julho, é domingo, às 10 horas. E para quem não sabe onde fica a casa física, lá no Pelourinho, no Centro Histórico.
na Rua João de Deus, número 6, Instituto Kardecista da Bahia. Só perguntar onde é que fica o kardecista aqui, que todo mundo conhece, o mesmo prédio. Quando é que você vai me convidar para ir lá presencialmente, para poder dar uma palestra lá no auditório que eu nunca fui? Breve, nós estamos já nos treinamentos presenciais, vamos começar. Com certeza, em breve, você estará conosco fisicamente lá no Pelourinho, no IKB, como é carinhosamente chamado no movimento. Então, nós lhe agradecemos mais uma vez essa tarde, a colaboração conosco aqui, a todos que estão vinculados na casa, e vamos continuar estudando aos que nos visitam aqui, os internautas dessa tarde. Estamos agradecidos por mais este momento de vibrações positivas, de estudo e esclarecimento. Então, agradecemos ao Flávio pela participação, pela grande colaboração, aos amigos espirituais que estão sempre conosco. Estamos encerrando mais um momento doutrinário do sábado. Próximo sábado estaremos aqui, dia 25, trazendo a mensagem sobre a superioridade da natureza de Jesus. O Flávio falou aí dos milagres, das predições, né? Por que esse espírito já atuava dessa forma, em condição bem avançada e superior a todos que se encontravam e se encontram na época e nos dias atuais também, né? Onde está esse conhecimento? Como desenvolveu? Então, ele falou aí das reencarnações, que vem aprimorando cada vez mais. Então, uma boa tarde, Flávio, um grande abraço. Muito obrigado, professor. Foi muita luz em minha vida hoje à tarde, pela sua inspiração, me trazendo esse espaço onde eu pude desenvolver um raciocínio que eu vou agora ficar pensando. Vou entrar agora para ver menino, Victor Hugo, Marcel Mariano, que vai estar fazendo esse intercâmbio de entrevistar ele. Vai ser pelo Google Meet. Se puder, tem um link lá, foi disponibilizado nos. Se eu tenho isso, professor, você quer que eu mande para o senhor? Vou mandar. Vou mandar pelo WhatsApp. Vou entrar agora, começou agora 4 horas. Tchau. Okay. Beijo a todos. Agradeço. Um grande abraço. Estamos concluindo a nossa tarde, nesse momento, buscando o encerramento com a nossa prece de gratidão aos amigos espirituais que colaboram conosco. Mestre amado Jesus, aqui estamos mais uma vez, agradecidos pelo estudo desta tarde. Agradecido pela presença das vibrações positivas e superiores que nos estimulam ao crescimento, ao estudo, ao conhecimento. Como o Senhor nos convida a conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Obrigado, Senhor da vida, que a sua paz continue envolvendo-nos a todos, espíritos encarnados e desencarnados, que estamos aqui no planeta Terra em processo de evolução para a perfeição espiritual. Abençoa nosso irmão Flávio para que continue com a sua tarefa de divulgador da mensagem espírita. Louvamos o teu nome e te agradecemos hoje e por todo sempre em nossas vidas.